boa tarde ou boa noite, não sei por causa do horário. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite. Muito obrigada pela oportunidade. É uma honra estar aqui conversando com vocês. Então, eu vou me apresentar brevemente, né, e passar o microfone para eles, antes da gente iniciar o debate. Meu nome é Juliana Cascais, eu sou arquiteta e tenho pós-graduação em designer de interiores. Então, assim, o design de interiores é uma paixão que eu tenho. E eu, como ela falou, né, como a Sandra falou, eu tenho um ambiente na Casa Cor que chama Living Alma Brasileira, onde eu valorizei grandes nomes do design e da arte brasileira, e inclusive da moda. Então, por isso que a gente trouxe esse assunto aqui de o quanto a arquitetura e a moda estão ligadas. Assim, o grande ponto, uma peça central do meu ambiente é a minha cortina, que a minha cortina foi assinada pelo estilista Lino Villaventura e que está sendo um sucesso. Então, assim, se fosse uma cortina normal lá, não seria nada. Assim, como que a moda ligada à arquitetura e uma peça maravilhosa que foi feita pelo Lino, assinada pelo Lino, está causando impacto nas pessoas e está gerando esse assunto que a gente vai conversar um pouquinho mais. Vou passar para o Lino, para ele se apresentar, e agradeço vocês. Eu acho que eu tenho um aqui, né? Não, foi um prazer muito grande, porque eu trabalho com moda, todo mundo acho que deve saber, e isso há 45 anos. Eu sou uma pessoa que começou com um trabalho autoral e continua sendo. Isso sempre foi, na época então que eu comecei, era uma grande novidade, porque não existia uma moda autoral no Brasil. E eu sempre fiz um trabalho do jeito que eu quis fazer sempre. Por quê? Porque eu acredito que tudo tem que ter originalidade, personalidade e coragem de fazer aquilo que você acredita. Quando nós falamos assim, você falou de luxo, eu acho que o luxo justamente é você ter isso, a vontade, a personalidade, o interesse de fazer uma coisa com qualidade, porque quando você, eu acho uma coisa meio chata, coisa de mercado de luxo, principalmente no Brasil é uma coisa meio complicada. Eu não gosto de me situar em mercado de luxo. Eu gosto de me situar numa história de qualidade de produto, que é o que eu gosto de fazer. E a originalidade, porque na verdade são 45 anos que eu trabalho com isso e até hoje eu consigo fazer com que seja surpreendente as coleções que eu lanço. Isso é muito interessante. E eu sempre gosto de também, já há algum tempo, já ir para um lado na parte de ambientação e de decoração. Eu faço algumas coisas e cortina eu já fazia, já fiz algumas, mas sempre sob encomenda. E a Juliana, quando me pediu para fazer uma cortina, tinha que ser uma cortina translúcida, que passasse luz. E ficou muito bonita, porque parecia uma coisa meio madrepérola quando você olha para a cortina. Aí eu fiquei muito feliz com isso. E eu tenho uma relação muito forte com a arquitetura, por quê? Porque eu era para ser arquiteto, na verdade. Eu tentei passar no vestibular, não consegui. Comecei a fazer engenharia civil, que foi um horror. Eu desisti. É porque, na verdade, eu tinha um padrinho de batismo que eu escolhi ele quando eu tinha 6 anos de idade. Naquela época, o engenheiro era arquiteto, não existia o arquiteto. Ele construiu a nossa casa, ele era amigo do meu pai, e era um artista plástico. E ele me dava só coisas assim. Ele me dava de presente, eu tinha 8 anos, um escalímetro. Ele me dava de presente de batismo, ele me deu 2 quadros que eu tenho até hoje, são maravilhosos. Então ele me dava coisas assim. Ele me dava uma revista que se chamava, vocês não vão saber, porque isso é bem antes, chamava-se Habitat, que falava da arquitetura. Ai, que ótimo! Aí eu era garoto e eu lia a tal da revista Habitat, que tinha sobre Lúcio Costa, tinha sobre Niemeyer, tinha sobre o Bruno Jorge, as esculturas, falava da construção de Brasília, que era o máximo da arquitetura na época. E eu fui me familiarizando com isso. Eu digo, vou ser arquiteto. Mas, na verdade, a moda entrou na minha vida sem eu saber que ela ia entrar, que não foi uma escolha, mas foi uma coisa muito bem-vinda. Foi uma história que aconteceu, eu fiz alguma coisa para a Inês, que eu namorava com ela, e depois fiz um sucesso. E eu morava sozinho em Fortaleza, meus pais moravam no Rio. E foi uma forma de eu ganhar um dinheiro extra, que meu pai queria que eu fosse para o Rio. E eu comecei a fazer esse trabalho, mas na brincadeira. Eu achava que aquilo não. Vou fazer a engenharia, vou passar para a arquitetura depois, aproveitar os créditos, essas coisas.
Só que não aconteceu isso. Continuou, começou a tomar um volume muito grande. Aí eu disse, sabe de uma coisa? Eu acho que é isso, porque daí eu comecei a pensar e a perceber que a arquitetura faz parte do meu trabalho, porque são formas, são medidas de proporção, e tudo isso faz parte. Eu gosto muito de formas diferenciadas, eu adoro isso. Sabe? Então, assim, às vezes eu olho uma roupa e digo assim, nossa, eu acho que daria até para fazer um prédio isso aqui, porque é muito bem arquitetônica. E assim eu acho que eu comecei a conviver justamente com Inclusive, isso. se você me permite, Ligo, tem uma roupa dele, que é a que eu estou vestindo, que ele disse assim, ninguém sabe construir essa roupa. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe, é verdade. É porque esse tipo do trabalho, porque assim, É uma confecção. tem uma parte da fábrica que faz modelagem e que faz a roupa mais ou menos básica. Mas sempre tem um negocinho que tem que dar uma história. Mas tem roupas que eu monto, eu monto. Isso é uma roupa que eu monto, vou lá, faço, de repente sai. Eu não sei nem o que vai sair, mas de repente sai alguma coisa. Mas, então, assim, eu tenho uma relação já participei de algumas outras histórias, outros encontros de arquiteto e moda, falamos justamente sobre isso. E o meu trabalho sempre chama atenção justamente quem trabalha com isso, com arquitetura, porque tem essa parte que é muito forte. Eu até mandei uma imagem, que eu não sei se conseguiu Cadê a colocar, imagem? Acho que é uma consegui. imagem bem interessante, que é justamente... tem essa imagem aqui? Tem, vai aí. Vai? Aqui. Ó, isso aqui é uma roupa agora. Entrou na loja hoje. Aí eu tinha combinado com o Regis, que trabalha diretamente comigo. Né, essa é tua, vai ficar ótimo você. Aí eu disse para ele, não vamos fazer nada muito conceitual, vamos fazer uma coisa mais comercial. Daí ele me monta isso. Aí ele diz assim, eu disse, mas não tinha combinado uma coisa mais comercial? Ah, eu vou desmanchar. Eu digo, não desmancha, porque nós tínhamos já combinado mais ou menos como seria. Mas daí eu disse, nossa, mas isso é lindo, é um caracol, na verdade, não é? Eu adorei, eu digo, não, deixa aí, que a gente põe, porque tem lá no museu da FAAP, está tendo uma exposição que tem 15 trabalhos meus, que é muito interessante, que até eu me espanto com o que eu fiz há um tempo atrás, de tão enlouquecido e tanto trabalhoso que é. Então, quem tiver oportunidade, vá lá na FAAP e vão ver, que é bem bacana. E eu acho que isso aí vai parar em museu depois, né? Mas nunca se sabe, né? De repente acontecem coisas inesperadas. Mas é isso, eu sou feliz no meu trabalho, eu acho que eu tenho muito orgulho do que eu faço, do que me mantive na minha coragem, na segurança de fazer um trabalho, enfrentando várias coisas difíceis, porque quando você faz um trabalho muito original, obviamente tem algumas dificuldades, mas nunca liguei para isso. O Léo sabe da minha história melhor do que ninguém. Eu nem sei quantos anos nós nos conhecemos. Deixa eu falar uma coisa. Eu depois vou passar o celular para você ver a foto. Eu usei uma jaqueta dele, que ela tem exatamente 25 anos. Eu juro para vocês, ela é tão criativa que parece que ele fez hoje. Ela é mais moderna e mais atual que qualquer peça que você faça em qualquer loja. E não é. Eu acho que isso também não é tão interessante, porque minha roupa é investimento, né? A pessoa me aparece com roupa de 30 anos atrás. Nossa, tá perfeita. Eu nem preciso comprar por causa do meu filho, que eu tenho essa há 30 anos. É da minha mãe, sabe? Essas coisas. Eu digo, meu Deus, tenho que fazer uma coisa mais que descartável, que acabe, dura. Aí, não. Gente, a jaqueta é uma jaqueta jeans bordada, É. não tem coisa mais linda. E o Léo, nessa jaqueta, vocês vão ter. É verdade que eu vi, eu sou testemunha, é incrível. Ninguém fala que tinha todos esses anos. Super atual. Aí assim, aí outro dia chegou uma cliente, a primeira roupa realmente que eu fiz inteira, porque antes eu fazia mais partes assim, e você sabe que eu não tenho curso de nada, né? Eu nunca aprendi a costurar, nem cortar, nada, mas eu me metia a fazer, eu sozinho fazia. Aí as clientes chegavam assim, diziam assim, eu queria uma calça, vamos fazer de seda pura? E eu era metido, né? Digo, vamos sim. Aí aí eu olhava uma calça e assim, cortava. Quando ela ia provar, nossa, uma calça incrível, é a coisa mais maravilhosa, nunca vi uma calça dessa. Eu digo, gente, eu acho que eu nasci para isso mesmo, não vai ter jeito.
Aí me aparece uma cliente foi uma das primeiras que fez uma roupa, fez muito sucesso. Aí depois, isso, sei lá, 30 e poucos anos, 40 anos, aí ela disse, olha, minha roupa linda, eu usei. Ela me aparece vestida com uma roupa, e a roupa eu olhei e disse, nossa, parece, é uma réplica. Não, era própria. Ela usou, depois me deu, eu tenho um acervo ela. As pessoas me dão essas roupas de acervo. Essas coisas são muito... Se você quiser, fazer a exposição. eu também tenho um acervo. 2. Mas é isso, tem cliente que tem um acervo Eu queria grande. perguntar para vocês, o negócio é o seguinte, dentro do tempo que a gente está falando, o impacto no mundo digital, né, são duas coisas. A gente tem um monte de inovação, as plataformas que estão vindo, inteligência artificial e tudo. Isso impacta, pode ser positivamente ou negativamente. Pode ajudar, por exemplo, eu sei que a Juliana tem clientes que vêm via Instagram, né? Você divulga as coisas no Instagram, mas por outro lado tem coisas que já vêm pronta de outras plataformas com inteligência artificial e tudo mais. Então, tipo assim, como que isso impacta isso no negócio de vocês e qual que é, para mim, é a coisa mais relevante, que é a mais importante, como que impacta na relação pessoal de você olhar no olho do cliente, né? De você falar com a pessoa, de você entender a pessoa, porque são duas realidades completamente diferentes. Eu vou falar um pouco sobre isso, qual que é a minha opinião. O mundo digital, na parte da arquitetura, ele foi muito importante. Assim, a gente teve um grande desenvolvimento. Hoje eu falo assim que o mundo é globalizado, então assim, eu não preciso estar num lugar para fazer um projeto. Às vezes alguém pergunta, eu moro em São Paulo, mas gente, eu faço projeto para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Vem mexer. Mexer na hora. Tá. Então eu faço projeto para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Então a tecnologia nos ajuda nisso, porque a gente consegue quebrar todas essas barreiras de localização. Eu consigo fazer reuniões online. Os projetos hoje em dia, também com o avanço da tecnologia, são em 3D, são imagens que às vezes você fica em dúvida se é uma foto ou se é uma imagem realmente. Então essa parte é maravilhosa. Só que você vê, se vocês entrarem hoje no Google, alguma coisa assim, existem arquitetos que fazem projetos online. Então você pode construir uma casa de 200, 300 metros quadrados com um arquiteto que faz o projeto online. Então, justamente isso que eu ia falar. Eu entendo que o avanço da tecnologia, entendo que tem arquitetos que conseguem ter clientes para isso, mas isso eu trago para o mercado de luxo, que é o que a gente está aqui falando. Eu entendo que um cliente de luxo, de alto padrão, que é um projeto exclusivo. Para você fazer um projeto exclusivo, você precisa ter esse olho no olho, você precisa entrar, a gente entra dentro da família. Muitas vezes a gente sabe intimidades que ninguém sabe, então assim, é importante isso. Eu, quando vou fazer um briefing com um cliente, eu não fico perguntando, você quer uma mesa de 8 lugares, o que você quer? Eu tento entender, você gosta de receber? Como que é? Como que é seu perfil? Você começa a entender, você gosta de cozinhar, você tem que fazer a leitura dele. Então não tem como você fazer isso online, entendeu? Num padrão pronto. E quando você vai na loja com o cliente, quando você pega a textura. Então, assim, eu entendo que para esse mercado de luxo, quando você faz projetos exclusivos, isso não funciona. Então, a tecnologia ela é bom por um lado, porque aproxima a gente, consegue fazer coisas à distância, mas ao mesmo tempo ela não substitui o ser humano. Então, assim, eu já vi falar que tem algumas profissões, até engenharia, que são mais técnicas, que conseguem um robô entrar nesse lugar e conseguir fazer. Mas o arquiteto, gente, é um artista. Assim como na moda também. O Lino, que é um estilista, ele é um artista. E ele também não vende roupas assim no atacado, sabe? Eu já fui no ateliê dele algumas vezes. Sim. Onde está a relação luxo-conforto? Então, o luxo, não adianta só a gente colocar coisas de luxo, de marca e renome, se não for confortável, não for funcional. Então, a arquitetura, a gente tem esse princípio, essa base de que a forma deve seguir a função. Então, assim, todos os móveis que eu especifico, tudo que eu especifico, não adianta ser luxuoso, tem que ser funcional, tem que ser confortável. Isso é muito importante. E
isso é totalmente também ligado à moda. Então, assim, por isso que eu falo que a moda e a arquitetura estão muito ligados. Você vê esse vestido do Lino, que é uma peça escultural. Gente, não daria de fazer uma obra de Só uma arte parte, não todas em as cima roupas disso? são assim não, viu? Não, Essa é uma exceção. Mas, Exceção assim, não, tem algumas assim, mas é verdade. mas ele tem um veio artístico, assim como um arquiteto tem, e a arte não é substituída por um robô, por uma tecnologia. Então, essa parte mais artística, eu entendo que mesmo com o avanço da tecnologia, a gente não consegue substituir. A gente pode melhorar as formas de otimizar o tempo, de otimizar, encurtar distâncias, mas não que vá substituir um arquiteto ou um estilista. E o Lino, como eu estava falando, eu já fui no ateliê dele, ele faz o desenho à mão, gente, o croquis das roupas dele à mão. Isso não tem tecnologia que faça, não adianta você colocar um robô que vai desenhar uma roupa dessa. Isso é ele, como artista. É Mas incrível hoje o em dia eu trabalho mal dele. desenho também, que eu monto logo direto. Eu acho mais que isso não é. O robô faz isso hoje, inteligência artificial. Isso faz. Só que o negócio é você olhar no olho da pessoa. Sim. É você entender o que a pessoa. Meu amor, tem uma coisa muito séria em criatividade: emoção. Inteligência artificial, fora emoção. Eu trabalho intuitivamente e com emoção. Tudo que eu faço é assim. Única coisa de tecnologia, eu uso alguns tecidos tecnológicos, mas eles têm que ser biodegradáveis. Nós temos um respeito muito grande com a sustentabilidade no nosso trabalho. Eu uso e-commerce, tenho na internet, faço rede social de trabalho, e isso amplia muito a divulgação do trabalho. Óbvio, essa é a parte mais, vamos dizer assim, tecnológica que eu utilizo. Mas eu tenho, meu trabalho é muito moderno, mas o moderno hoje em dia também você tem que pensar, onde você vai em grandes restaurantes, em grandes boulangeries, patisseries no mundo inteiro, as melhores são aquelas que mantêm aquela feito à mão, feito com todo cuidado, feito com o melhor material, com melhores ingredientes. Isso, na verdade, em qualquer lugar do mundo, se torna muito apreciado e também muito caro. No Brasil não se pode fazer tão caro, porque senão não vende nada. Mas é verdade. Eu acho que quando você coloca uma boulangerie, uma padaria altamente tecnológica, ela perde a função que ela tem de fazer o pão que todo mundo se alimenta. Eu acredito nisso. Eu não gosto dessas todas muito modernas de agora só se fala em inteligência artificial. Inteligência artificial e o outro. Como é que é? Eu ontem até eu tive que fazer uma. Hein? E também a outra, metaverso. Metaverso, não sei o quê. Ontem eu tive que fazer uma entrevista sobre isso. Mas, mas na verdade foi muito bacana, porque eles pegaram outro lado que seria o meu trabalho. Sabe? Não foi me metendo para ser metaverso, nem fazer alguma coisa. Mas eu acho que a gente não pode perder a emoção de fazer, a emoção de sentir, a emoção de apreciar um trabalho que a gente se sinta provocado, que isso que é preciso, a gente precisa de provocação e de admiração, gente. A gente tem que ter isso, sabe? Eu acho que esse negócio é muito frio, muito tecnológico, é muito chato, eu acho. Isso aqui já é um carro-chefe do meu trabalho. Nesgas. Nesgas são essas partes no viés. Nervurado, tudo é nervurado. Nervurado, nervurado, nervurado. Essa nervura é feita uma a uma. Essa minha aqui é desenhada. Essa aqui é mais linear. E essa aqui também é desenhada. Então tudo tem texturas. Eu sou da Amazônia, eu nasci em Belém, isso está na minha cabeça, isso está muito, muito enraizado em mim. Vivi no Nordeste muito tempo, tem tudo a ver também, toda aquela coisa da arte popular, do artesanato nordestino, e eu tenho minha fábrica lá, e eu vivo em São Paulo, que é uma outra história. Agora, recentemente, eu fui para o Festival de Parintins, que é uma coisa tão absurda, é tão incrível, porque você pensa assim, poxa, eu estou no meio da selva amazônica, é uma ilha, mas a tecnologia que eles usam, eles fizeram, eles desenvolveram uma tecnologia muito própria deles, mas você não acredita, desce do céu, vem uma luz não sei das quantas, sai fogo não sei da onde, sabe? Aí você diz, isso aqui no Rio de Janeiro você acha meio normal, né? Assim, alta tecnologia, não sei o quê. Mas aí, assim, a escola de samba do Rio manda buscar esses caras para fazer.
sabe? E assim, Faz a maioria das coisas aqui do Rio, é o pessoal de Parintins. de Parintins. São os índios. Não, e assim, fiquei hospedado num veleiro que era uma coisa maravilhosa. O chefe de cozinha era incrível, o lugar lindo, tudo maravilhoso, sabe? Então, assim, você fica pensando, a gente não sabe de nada. Não sabe de nada, sabe? Isso é o luxo. Isso é um Isso é luxo. o luxo. Ô, meu amor, vem já ser minha assistente aqui. Mas é isso, não é verdade? É isso que é, gente. Eu queria que você contasse um pouquinho da experiência ou da oportunidade que você deu para as rendeiras. Eu acho que você foi pioneiro nisso. Mas na verdade eu adoro rendas, eu adoro bordado. Hoje em dia na verdade eu desenvolvo as minhas rendas da maneira que eu sei fazer, porque eu tenho ótimas bordadeiras. Mas eu utilizei muita renda. Eu tinha uma amiga em Fortaleza que chamava Perpétua Martins, ela fez até uma matéria, fizeram com ela, sobre ela fazia renda filé. A renda filé dela era incrível, era incrível. Aí eu fui encomendar dela, eu fui saber depois, ela disse assim, olha, Aline, é o seguinte, eu faço a renda filé, mas a tela é italiana, eu tenho que mandar buscar. Eu digo, Aí mandei buscar uma tal de uma tela italiana, ela fazia tudo o que eu imaginava, é na manual, no quadrado TA, ia fazendo aquilo ali. Um artista, eu usei uma coleção inteira com isso. Como eu usei outras rendas também, bem nordestina, como eu não tenho preconceito, não vou usar só renda nordestina, não. Eu uso tudo que eu acho bom. Eu bati o olho, eu uso. Usei escama de peixe desidratado que me mandaram, virou um paetê, ninguém sabia o que era. Levei para o Japão, eu fui dizer que era escama de peixe, eles ficavam cheirando, ficaram impressionados, pediram uma peça para botar no Bukan College lá de Tóquio. Porque é coisa muito... Eu tenho uma visão muito aguçada para as coisas que eu posso utilizar e se transformar em quê? Em luxo. Isso isso sim é luxo, é originalidade, sabe? É fazer alguma coisa acontecer e ter qualidade sempre. Você pegar uma história qualquer, uma palha de Buriti, e transformar num vestido maravilhoso que uma cliente minha muito rica usou no casamento da filha em Brasília. Né? Então, assim, isso que eu acho que a gente conseguir fazer a coisa bacana. Eu não me preocupo com isso. Eu não me preocupo de pegar o mercado de luxo e atrás do luxo. Não me preocupo. O luxo acontece porque faz um Mas trabalho porque bacana. você se posicionou nesse mercado, a pessoa já sabe que chegando a você, você não tem uma... Mas me posicionei, mas eu não falo em que o meu trabalho é mercado de luxo. Eu digo que nem negócio de alta costura. Detesto e nem posso, porque alta costura é restrito à França. Né? Então eu faço um trabalho de qualidade. Sim, mas a qualidade eu acho que está muito linkada ao luxo. As pessoas que procuram esse alto padrão sabem que tem um investimento maior e, consequentemente, uma qualidade. Exclusividade. Eu uso muitas redes sociais para eu ter clientes. Então, assim, é impressionante, sabe? Instagram, site, Facebook... Então, é uma mídia gratuita que a gente tem e que tem muitas pessoas que chegam a mim através dela. E tem aquilo, né, da gente não postar só sobre trabalho, também o estilo de vida, que é o que o Léo até falou, né? A pessoa quer saber o que você está fazendo, o que você está comendo, o lugar que você está. Você vê uma inspiração, alguma coisa legal mas assim, a tecnologia ajudou muito nisso, de pessoas que talvez você nunca fosse conhecer, conseguir acessar o seu trabalho. A tendência é que o que for humanizado vai ficar mais caro. Por quê? Porque você tem todas as soluções no mundo digital. Commodity. Você paga lá, você paga o Google R$10 por mês, você tem um monte de coisa. Mas, se você quer um vestido de noiva domingo, se você quer a tua casa feita pela Juliana, ou o advogado que seja, que você citou. Ainda vai existir, né? aquele profissional. Vai existir, mas assim, eu quero que você faça uma petição específica para mim desse assunto. É que olhando essa geração Aí nova, vai aumentar. Agora, por exemplo, falando da geração nova, você está falando dos teus filhos. Como é que fica a parte cultural para eles? passa, Ainda a mas educação. o problema existe a Você sabe que isso, eu acho, porque eu também tenho muitos amigos que têm filhos e tal, eu acho que é uma realidade muito brasileira e muito americana. Porque na Europa as crianças têm uma educação cultural muito forte. Eles frequentam muito museus, teatros, balé,
essas coisas, eles têm uma frequência enorme com isso. E aqui no Brasil, meus sobrinhos, por exemplo, não adianta, mas eu acho que é uma culpa nossa, da educação brasileira. Eu acho que a tecnologia ela tem esses dois lados. Ao mesmo tempo que tem essa parte da inteligência artificial, tudo, mas ela também nos aproxima das pessoas, que é o que eu falei, até de você conseguir fazer uma reunião online, do Instagram, acessar as pessoas, o Lino com o site dele, poder se atingir o Brasil, o mundo com isso. Então é muito importante. Só que até o que ela falou da filha dela, eu tenho uma filha também de 10 anos e tenho uma de 8. As minhas filhas é TikTok o dia inteiro e o que uma blogueira usou um batom, usou uma coisa, elas querem. Porque é isso que dita a moda para elas. Mas eu entendo que mesmo que dita a moda, porque a gente também às vezes é refém dessa moda, do que estão falando, que alguma blogueira está usando. Mas você ter uma peça exclusiva, todo mundo quer. Então assim, é diferente você ir numa festa, você chega lá, pode ter outra pessoa com vestido igual. Agora, você saber que o Lino desenhou um vestido para você, isso daí não tem preço. Assim como o projeto. Então, você vê um projeto que está ali pronto, uma casa que é padrão. Agora, você tem uma casa falando que foi assinada por tal arquiteto, que foi feita para sua família, isso não tem preço. Então, é isso que eu acho que a tecnologia não vai tirar essa essência. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, gente, pela atenção. E é bem isso que ela falou. Então, assim, o artista, o arquiteto, o estilista e o artista mesmo de quadro, de escultura, o pintor, escultor, gente, isso não vai ser substituído por uma imagem. Então, isso eu acredito que não tem como. Esperamos.